Nesse item 4, ele dá a planificação de uma pirâmide regular, cujos lados da base medem 8 centímetros. Ele fala que a altura das faces laterais medem 5 centímetros. E ele está perguntando se o volume da pirâmide é 64 centímetros cúbicos. Bom, o que eu vou observar aqui? Cada lado da base é exatamente cada lado que compõe o meu quê? Quadrado. Eu vou pegar essa planificação, eu vou fechar e vou formar exatamente o quê? Uma pirâmide. Ela vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó, no rascunho, tá? A gente faz no cantinho aqui a pirâmide, ela tem esse perfil. Cada lado do quadrado corresponde a cada esta da base, que é 8. O que é esse outro dado que ele deu? A altura das faces laterais. É exatamente, professor, tá? Cada altura que compõe o quê? Cada triângulo que está em volta. Aqui na planificação é aquele segmento de vermelho. Esse segmento, esse triângulo, quando eu fecho, forma exatamente as laterais. A altura daquele triângulo é exatamente esse segmento aqui, professor, o que a gente chama de apótema da pirâmide. A apótema da pirâmide, tá? É exatamente a altura de cada triângulo que está em volta na minha pirâmide. Então, eu anoto aqui que é 5. Bom, o que eu vou pensar? Para calcular o volume que a pirâmide tem, é uma fórmula fácil de guardar. 1/3 da área da base multiplicado pela altura. A área da base, como a base é um quadrado, eu vou pegar o lado do quadrado, vou elevar 2, vai dar 64. Já tenho aí a área da base. Agora eu vou verificar se exatamente a altura vai dar o valor que, quando eu multiplicar e dividir, fechamos aqui o resultado. Como é que eu faço para calcular a altura dessa pirâmide? A altura da pirâmide está aqui, professor, tá? É exatamente esse segmento. Olha aí, estou enxergando um triângulo retângulo, tá? Se você pegar esse segmento e fechar, olha que bonito triângulo retângulo que você vai ter. A altura H, o de vermelho é o apótema que ele deu, e esse segmento aqui de preto, a gente chama de apótema da base. No quadrado, essa apótema é a metade do lado da base. Então, se ele é 8, a metade, 4. Olha que bonito aqui, gente, ó. Acabei de enxergar aquele triângulo retângulo. Cateto 4, cateto 3, hipotenusa 5. O meu H é igual a 3. Muito bem. Vou substituir agora no volume, a gente vai ver o que vai dar. Vai ficar 1/3 da área da base multiplicado pela nossa altura. Você vai cancelar aqui, e o volume vai dar exatamente o quê? 64 centímetros cúbicos. O nosso volume aqui, ele bate exatamente com o que está no item. Esse é um item clássico também de pirâmides, tá? O mais difícil é você guardar que a altura das faces laterais é a altura do triângulo. Quando eu fecho, forma o apótema da pirâmide. Show? O próximo item, tá? É um item que ele vai relacionar esfera com cubo. Em uma esfera, ela está inscrita em um cubo cujo diagonal mede 12 raiz de 3. Aí ele está perguntando se o volume da esfera é 288 π. Bom, nessa questão, professor, o que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai fazer um desenho, tá? Não é um desenho tão fácil de montar, mas a gente vai fazer aqui para ver qual seria a minha ideia. Primeira coisa, vou montar um cubo, tá? E aí vamos ver como vai ficar a nossa história. Nesse cubo, eu sei que todas as faces têm o formato de um quadrado, então você vai colocar aqui para mim.
E agora vem a parte que eu vou colocar inscrita uma esfera. Quando eu falo inscrita, está dentro, tá? Só que esse dentro ele tem que estar de um modo especial. Você tem que ter a certeza aqui, professor, que cada face do cubo ela vai encostar uma única vez com a esfera. Então, quando a gente monta a esfera como está aqui, ó, no nosso rascunho, quando ela está inscrita, na ponta mais alta dela, encosta uma vez. Na parte mais baixa, encosta uma vez. Essa que é a ideia de inscrita, tá? Olha que relação importante que o aluno tem que guardar. Esse segmento que eu vou marcar aqui chama a medida da aresta do cubo. Lá dentro da esfera, se você olhar comigo, esse segmento que está aqui, ele passa exatamente aqui pelo centro, ele vai lá da parte de cima até a parte de baixo. Ele pega aqui na face de cima até a face de baixo. Esse segmento, em relação à esfera, é o diâmetro dela. Aqui é o raio, a parte de baixo também. Isso aqui é o diâmetro. Esse diâmetro da esfera coincide com a medida da aresta do cubo, porque pega a parte da face de cima até a face de baixo. Essa é a relação que você tem que guardar. Guarda isso, tá? Que você vai praticamente matar a questão. E aí, professor, então o segredo é achar essa medida A. Se você observar comigo, ele já deu uma informação muito legal. Ele deu que a diagonal do cubo, ela mede 12 raiz de 3. Diagonal do cubo tem uma fórmula para você guardar. O que que é? É sempre a medida A raiz de 3. A diagonal, como ele me deu, eu vou substituir e o restante eu vou copiar. Diagonal do cubo, para quem esqueceu, tá? Deixa eu colocar aqui rapidamente no rascunho, gente, ó. É exatamente esse segmento, tá? Isso é a diagonal do cubo. Tem uma fórmula para usar, que é a raiz de 3. Você vai substituir, cancela, cancela. Olha o valor do A, 12. Achei que a medida da esta mede 12, agora eu vou apenas o quê? Voltar ali para achar o valor do raio. Se a esta mede 12, eu vou ter que, respectivamente, o diâmetro mede 12, automaticamente o raio vai medir quanto aqui para mim? 6. O raio eu posso enxergar como a metade do meu diâmetro, a metade do meu lado A. Uma vez que você tem o raio da esfera, você vai calcular esse volume para mim. A Federal dá essa fórmula, tá? 4/3 de πr ao cubo. Eu apenas vou ter o trabalho de substituir quem? O nosso R. Vou colocar 6 aqui, vai ficar 6 ao cubo. Quando você resolver, vamos ver se vai dar exatamente 288, tá? Então, volta aqui comigo, ponho 4/3 π, 6 ao cubo dá 200 e quanto? 16. Você vai cancelar aqui para mim, tá? E aí você vai encontrar que o resultado dessa divisão é 72. 72, quando eu multiplicar por 4, gente, vai ficar 4 vezes 2, 8, 4 vezes 7, 28, vai dar 288 π. Olha aí, o nosso item, ele está correto. Falava-se, tá, que é 288 π, achamos 288 π como volume. Professor, essa fórmula da diagonal é dada? Essa não, tá? Diagonal do cubo você guarda, porque essa o vestibular não dá, ele dá o volume da esfera. Melhor, né? Essa fórmula é muito mais difícil para guardar. Então, aqui o que nós temos? Nós temos que o item 8, ele está correto. Sempre tem essa estatística que, na prova da Federal, em média, você encontra também uma questão de geometria espacial. Ok? Um abraço, que a matemática esteja com vocês.